Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de ciências número 50. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre os instrumentos de localização. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e descrever a localização, a movimentação de objetos no espaço. Vamos também identificar as mudanças e direções considerando um referencial. Vamos também comparar as indicações dos pontos cardeais resultantes da observação por meio de uma bússola. Então, para início de conversa, pessoal, na aula de hoje continuaremos a ver sobre as formas de movimentação, as influências na vida cotidiana e que o ser humano ele sempre teve a necessidade de se localizar no tempo e também no espaço. Por isso que ele criou tecnologias para facilitar a localização no meio em que ele está inserido. Veremos um pouquinho mais sobre essas invenções que facilitam e continuam a ajudar o ser humano. Sobre os instrumentos de localização, pessoal. Os instrumentos de localização, eles permitem a orientação das pessoas nos espaços geográficos. O homem, ao longo do tempo, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas também maneiras de se localizar sobre a superfície terrestre. Os seres pré-históricos, por exemplo, eles desenvolveram os métodos de marcação em superfícies de paredes e pedras, como uma forma de identificação de sua localização para que eles não se perdessem. Um exemplo aqui bem claro são do que a gente já viu também em artes, sobre o que a gente já conhece, as famosas pinturas rupestres. Então, nelas estão contidas informações como uma forma de marcar a localização desde lá da pré-história. Então, eles marcavam os rituais deles, marcavam a questão da caça. Tudo isso é tido como uma forma de localização. E isso lá desde a pré-história. Então, olha o quanto a gente já evoluiu como sociedade, como ser humano. Nós vamos ter esses instrumentos de localização. No caminho dessas descobertas, alguns aparelhos eles foram utilizados para identificar, localizar e orientar as posições e caminhos traçados pelos homens e os seus diferentes percursos sobre o planeta, né, a superfície terrestre. Os principais e mais conhecidos entre eles são a rosa dos ventos, a bússola e o mais recente e bem conhecido provavelmente de vocês, o famoso GPS. Então, o primeiro deles, bem conhecido, é a rosa dos ventos. Como é que ela funciona? O que ela é? A rosa dos ventos é a divisão dos pontos cardeais e também dos colaterais. A rosa dos ventos é um instrumento extremamente importante por apontar e dividir os diferentes pontos de orientação cartográfica, conhecidos como os pontos cardeais, como a gente viu. Tem o norte, o sul, o leste e o oeste também. E os pontos cardeais, como está no quadro, norte representado por N, sul pelo S, leste pela letra E, oeste pelo W, e a combinação deles dá origem aos pontos colaterais, que seria o nordeste, o noroeste, o sudeste e o sudoeste. Então, nós vamos ter primeiro o nordeste representado por NE, o noroeste representado por NW, o sudeste pelo SE e o sudoeste pelo SI pelo W, pessoal. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Tem algumas marcações ali que vai dividir um pouquinho esses pontos colaterais.
Por exemplo, aqui a gente vai utilizar outras marcações, porque o original que é utilizado mesmo, geralmente vem do termo inglês, alguns. Então, por isso, o sudoeste às vezes vai ser SW e não SO. Aqui na nossa imagem a gente tem o SO, certo? Então, dá uma diferenciada um pouquinho de cada rosa dos ventos. Mas o significado, a essência dela é a mesma da questão de localização. E os outros pontos cardeais, eles podem ser absolutos, quando eles consideram todo o planeta Terra, e também eles vão poder ser relativos, quando são estabelecidos a partir de um referencial específico. Vamos a um exemplo. Por exemplo, os pontos cardeais absolutos. O Brasil, ele encontra-se quase totalmente na região sul do planeta Terra. Quase, né? Então, ali tem a nossa divisão, que a gente já viu sobre a linha do Equador. E ele se encontra quase totalmente. Ele tem uma localização, mas não está especificando ele totalmente. Então, por isso que ele é absoluto, né? Quando ele consiste em todo o planeta Terra. E o segundo exemplo dos pontos cardeais relativos é quando eu tenho uma localização, eu digo, o posto de gasolina mais próximo, ele se encontra a noroeste da nossa localização atual. Então, eu estou dando um ponto cardeal relativo. Eu estou indicando aonde tem uma aproximação. Então, a noroeste perto de tal coisa, tá? Sendo relativo, no caso, nessa localização, utilizando a rosa dos ventos. E outro que é bem conhecido, bem famoso, é a nossa bússola, certo? A bússola é um dos mais importantes instrumentos da história da humanidade. A bússola é um dos mais antigos instrumentos utilizados também pelo homem. Não se sabe ao certo onde ela foi inventada, mas muitos historiadores vão dizer que também foram os chineses que foram os responsáveis, foram os criadores da bússola. Então, isso vai também de historiador para historiador, mas uma origem certa sobre a bússola não tem uma prontidão, uma exatidão. E ela funciona, pessoal, a partir da atração do seu ímã para com o sul, de uma forma magnética. Ele vai atraindo, e a gente vai estudar também sobre essa questão de magnetismo do nosso planeta, por que a bússola funciona dessa forma, e que corresponde ao norte geográfico. Dessa forma, ela estará sempre apontada em direção à região norte do globo, ou seja, do planeta. A bússola ainda é muito utilizada hoje em dia, como por exemplo, nós podemos mencionar que o seu uso na navegação marítima e também na questão da navegação aérea também. Ela é bem utilizada, mas geralmente, depois do astrolábio, ela foi um importante instrumento, uma importante tecnologia para as navegações, principalmente marítimas. E o uso da bússola, pessoal, apesar de muito importante, ela vem caindo em desuso. Isso porque mostra que ela já não está sendo tão precisa, tão exata quanto está dos objetos magnéticos ou de objetos elétricos. E dependendo também da região onde ela estiver, ela para de funcionar. Então, ela foi muito utilizada, é uma forma de tecnologia um pouquinho mais rudimentar, mas não deixa de ser uma tecnologia. Porém, hoje em dia ela tem caído em desuso, porque ela não está tão precisa e porque também foram surgindo outros elementos, outras tecnologias que foram substituindo a bússola. O outro problema também é que, de acordo com alguns geólogos, né, que vão estudar toda essa questão do planeta,
forma terrestre, é que o polo magnético da Terra, do nosso planeta, ele vem lentamente se alterando e vem deixando as bússolas cada vez menos precisas. Então, a localização que era exata, hoje em dia, devido ao magnetismo da nossa Terra, devido às modificações climáticas que a gente tem, elas vêm influenciando no uso das bússolas. Por isso, elas não são mais tão precisas quanto eram antigamente. E um dos elementos bem famosos que provavelmente você tem, o seu pai usa, provavelmente você tem até mesmo no seu celular, é o famoso GPS. O mais moderno dos aparelhos de localização, ele já foi inventado, pelo homem. O GPS é uma abreviação para a expressão Global Positionation System, que significa um sistema de posicionamento global. Ele é um aparelho pequeno que, graças ao apoio de mais de 20 satélites e também das coordenadas geográficas, ele é capaz de indicar e localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Então, eu tenho aqui no celular, eu tenho uma localização. Eu preciso ir em uma escola que eu não conheço. Eu simplesmente vou utilizar o meu GPS, certo? Esse meu GPS vai me direcionar para aquela posição. Mas, para que seja usado aqui, ele vai captar as coordenadas de satélites. E esses satélites, a princípio, não estão visíveis quando eu saio. Mas eles vão captar aquela coordenada, vão direcionar para o meu aparelho e meu aparelho vai traçar uma rota. E assim eu vou chegar no meu destino final. Então o GPS, ele é a tecnologia mais utilizada hoje em dia para traçar uma rota, para seguir uma localização específica. Sem falar que ele é preciso na localização, então ele não tem muita margem de erro comparado com a bússola, comparado com outros instrumentos de localização. E trata-se, portanto, de um dos mais modernos aparelhos de localização que já foram inventados pelo homem. Esse importante instrumento ele foi inventado na década de 1960, durante a guerra no Vietnã. E desde então, ele vem se aperfeiçoando cada vez mais ele vem se modificando. Além de fortalecer a localização, o GPS também funciona como um memorizador das rotas, indicador de horas, de velocidade e de deslocamento também. Além disso, ele informa a altitude em que nos encontramos e entre tantas outras funções que o GPS pode apresentar. E até chegar nessa evolução do GPS, eu conto para vocês que era uma vez os seus ancestrais, os meus ancestrais, que costumavam olhar o céu à noite para a orientação de sua localização. Por meio de quem? Dos astros, que principalmente são as estrelas e também a Lua. Depois que nós usamos, as guias de 4 rodas, vocês lembram? Hoje em dia é só usar uma tecnologia praticamente mágica para obter instruções de direção, enviar sua localização, onde está para um amigo perdido ou também para acompanhar a distância percorrida em um trem. Essa tecnologia é o famoso GPS. E você está prestes a descobrir também um segredo por trás dessa tecnologia. Mas para isso é necessário que você clique no link aqui do nosso vídeo, da nossa aula, e você vai assistir um pouquinho em casa sobre como que funciona o sistema do GPS. Como ele é incrível, tem muitas funções, mas como ele também depende de uma outra tecnologia, que é justamente os satélites que vão rotear ele e que vão direcionar essa funcionalidade e tantas outras que ele tem também. E assim, pessoal, eu espero que vocês tenham feito anotações sobre a nossa aula de hoje e vamos para a nossa atividade. Conto com vocês lá. Até mais!